E aí, gente, boa tarde. Aos que não me conhecem, meu nome é Jonas, sou da cidade de Bastos, interior de São Paulo, e estou no meu período prático da ETED, e vou compartilhar um pouco das coisas que eu vivi desde quando eu disse esse sim para Deus. A minha história de missões começou em novembro de 2019. Tipo, tava eu e a galera da minha igreja fazendo um jejum para descobrir o que a gente ia fazer da nossa vida. E Deus colocou no meu coração um país chamado Zâmbia. E mediante esse chamado, assim, eu comecei já a pesquisar um pouco mais sobre missões, como me integrar e tal. E teve uma conferência, eu acho que foi no final de novembro, cara. Final de novembro para começo de dezembro, na minha igreja, que foi uma missionária lá. E, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela: o que vocês missionários fazem? Qual que é a vida de vocês? Como que acontece? Como se faz para mim servir? Como que faz para mim ser um missionário? Como é ser missionário, sabe? Aí ela compartilhou um pouco das histórias dela. Falou que, tipo, tinha uma escola que preparava missionários para enviar para o mundo, para evangelizar o mundo, né? E aí eu fiquei curioso. Ela me passou o site da escola, eu fiz um cadastro. Aí, depois de uns 15 dias, fiz a minha entrevista. Aí, depois que eu fiz a entrevista, começou o corre-corre, né? Porque, tipo, até na entrevista eu não sabia se eu ia passar. Porque, tipo, eu abri meu coração mesmo e falei, tipo, das coisas que eu tinha que ser tratada e tal, né? E eu achei que eu não passaria na entrevista. Aí passei. Aí isso já era dezembro, cara. Aí, tipo, me veio a resposta que eu tinha passado, aí eu comecei a correr atrás. Eu trabalhava numa oficina, eu era auxiliar de mecânico. Aí eu saí do trabalho, vendi uma moto que eu tinha e consegui pagar o período teórico da escola e me planejei, né? Só que aí, tipo, veio a pandemia, logo no início, a gente tinha ficado 3 semanas na escola, no período teórico, aí a pandemia estourou aqui e a gente teve que voltar para casa. Aí, tipo, eu comecei a me desorganizar financeiramente, passar por várias, não dificuldades, mas eu comecei a acumular contas, sabe? E eu falei, caraca, e agora como que eu vou fazer? Porque, tipo, porque eu ainda tenho que pagar a parte prática, né, da minha escola. E eu não sabia como e tal. Mas eu comecei a fazer fundraising, que chama, tipo, divulgar que eu era missionário, que estava nessa escola e que estava precisando levantar recursos e tal. E nada vinha, cara. Não conseguia levantar nada. E foi um tempo assim muito difícil porque eu orava pedindo para Deus me dar direção, me dar um norte para mim poder seguir e ele não falava nada. Aí era uma coisa assim extremamente, como fala, angustiante, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo que ele tinha me pedido, mas não estava dando certo. Aí eu falei, caraca, pai, me ensina a fazer da maneira correta, porque eu não estou sabendo, porque da maneira que eu estou fazendo não está acontecendo nada. Aí, tipo, aí chegou o período para a gente fazer a conclusão do pagamento do prático, e eu não tinha conseguido recurso nenhum. Na verdade, até consegui alguns recursos, só que foi muito pouco.
e em algumas oportunidades eu acabei ofertando, e porque eu tinha na minha cabeça, como homem, eu pensava, cara, o valor é X, eu consegui metade da metade do X, acho que não vai dar pra mim não. Aí eu ponho na minha cabeça que era em outro tempo que era pra mim concluir essa escola, não nesse tempo pra agora. Então eu já tinha meio que perdido as esperanças, porque eu falei, cara, tô fazendo as paradas, não tá dando certo, é a vontade de Deus, eu acho que não é pra mim ir nessa escola não. Aí passou o vencimento, prolongou a data um pouquinho mais, né, porque teve alguns alunos que não conseguiram efetuar o pagamento, então mediante ao número de alunos que não conseguiram realizar esse pagamento, prolongou-se um pouquinho mais, e eu acredito que foi 2 dias após a data de vencimento. Eu estava lá vendo uma aula normal e o meu líder chamou eu de canto, falou, cara, tem como você vir aqui, dar uma força e tal? Falei, mas fazer o quê? Não, chega aí. Aí eu fui lá, aí tinha uma pastora de fora, que ela estava lá com o carro, e o carro dela tinha quebrado a máquina de vidro, e como eu tinha comentado que eu era mecânico, e aí a galera falou, se eu fui lá, foi até mim para ver se eu poderia fazer alguma coisa. Aí eu cheguei lá, não tinha ferramenta nenhuma, aí o máximo que eu consegui fazer foi levantar o vidro e travar com alguns bloquinhos de papel para que ela pudesse levar numa oficina, onde o cara tem ferramenta e ele conseguir arrumar aquilo lá para ela. Aí, tipo, depois disso, eu estava indo embora, aí a galera reuniu para fazer uma oração para mim, porque para mim ver se eu conseguia levantar recursos. Aí, quando estava concluindo essa oração, a dona do carro chegou, ela perguntou se podia orar para mim, eu falei que sim, aí ela orou. Aí, naquele momento, ela falou para mim que ela tinha sentido de ofertar em minha vida e tal. Eu falei, nossa, beleza, legal. Só que, tipo, eu não tinha esse discernimento nem essa mente de que Deus poderia prover, e de um lugar que eu não esperava. Porque, mediante aquilo que eu vivi na minha infância, com as limitações do meu pai e tal, financeira, né? Eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas e tal. Eu não cria que isso poderia vir de qualquer outro lugar, porque Deus te chamou, né? Aí beleza, eu fiquei feliz e tal, voltei para a aula, aí eu acho que umas meia hora depois, aí veio o meu líder e mais uma galera, chegou para mim dando a notícia que tipo, o meu valor do prático tinha sido pago. Eu falei, como assim? Não pagaram o seu prático, velho. Falei, mas pagaram quanto? Não, tudo, o valor todo. O valor todo foi pago por uma pastora, que ela estava dando aula lá para a nossa escola. Então, tipo, foi algo muito incrível. E nesse momento, Deus confirmou em mim a identidade de filho. E eu comecei a entender o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós, né? Então, antes eu trabalhava para um patrão daqui da terra, como funcionário. Eu era mecânico. Aí eu saí do mecânico, resolvi trabalhar para Deus, e nesse processo de trabalhar para Deus, eu descobri que eu era filho e não só um funcionário. E mediante a isso, eu comecei a viver todo o propósito de Deus tem na minha vida. E eu acredito que cada pessoa, ela tem um propósito. Só basta você conquistar Deus, como Ele vai operar esse propósito na sua vida, em que tempo, qual é o tempo que você está hoje. Pergunta para Deus quais os passos que você tem que dar e viva, porque se Deus te direcionou para algum lugar, pode ter certeza, já está tudo pronto. É basicamente uma das experiências que eu tive, teve inúmeras outras, mas essa eu acho que foi a que mais me marcou, porque eu achava que eu era filho, só que eu não tinha a mentalidade de filho. Eu achava que era filho, só que agia como um trabalhador, como um escravo. E depois, quando eu entendi que eu era filho, eu comecei a viver e desfrutar daquilo que o meu pai, que é o dono do ouro e da prata, tem. E
é assim com todo mundo, é assim com você, é assim com qualquer outra pessoa. Você só tem que entender que você é filho. Beleza? É isso aí.